Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, aqui é Vini Correia com mais um episódio para vocês do Simcast e eu vou fazer uma dobradinha aqui com vocês. Eu já convidei essa médica especial que eu admiro bastante para conversar sobre PTI, que é uma médica hematologista, a doutora Luísa Lapola, da USP, e ela vai falar hoje com a gente sobre uma priminha aí da PTI, que é a PTT, mas uma priminha maligna, né, da PTI. Né, Luísa? Um prazer ter você de volta aí com a gente aí para discutir um tema tão relevante no pronto-socorro. Vini, primeiramente, obrigada pelo convite. Adoro esse tema. Toda vez que aparece na emergência do HC é o maior desespero, porque realmente é um diagnóstico que tem que ser feito, é uma doença grave e eu estou super feliz de poder conversar com você sobre ela hoje. Show de bola, Lu, sempre um prazer aí, sempre aprendendo bastante contigo hematologia. Você já sabe que eu sou um grande adepto da hemato, sou um cardio, mas que gosto muito da hemato, né? Então... Isso aí, você quase veio para a hemato, quase que você veio para o lado bom da força. Então, esses temas hematológicos acabam ficando comigo. Mas beleza, vamos embora. Lu, então, assim, por que a gente vai falar de PTT hoje? O que é, né, PTT e por que é importante a gente falar disso no pronto-socorro? Vini, é o seguinte, a PTT, eu já te explico em termos percentuais porque que ela é uma doença extremamente importante da gente conhecer. A PTT ela tem uma mortalidade sem tratamento estimada em 90%, quer dizer, uma doença super grave se não tratada. O termo PTT, ele se refere à púrpura trombocitopênica trombótica. Então, através de um mecanismo de trombose, a gente esgota, a gente expolia as plaquetas. Então, a gente tem um paciente que pode trombosar e também sangrar, e aí ele tem uma trombose de microcirculação, predominantemente, muito grave, que se origina a partir da deficiência da atividade da ADAMTS 13, que é aquela enzima que a gente conhece que tem a sua função predominante em clivar grandes monômeros de von Willebrand. Então, o von Willebrand, ele circula como pequenos multímeros quando você tem uma ADAMTS 13 funcional. E quando ela está deficiente ou com a sua atividade baixa, esses grandes monômeros acabam depositando em microcirculação e aí trigando a hemostasia primária, a fim de formar aqueles microtrombos que, em última análise, levam a um sítio de hemólise, levam a locais de isquemia e de dano endotelial que perpetuam todo esse mecanismo fisiopatológico. É basicamente o mecanismo da doença de von Willebrand, ele é esse. Ela pode ser congênita, então é aquele congênita / familiar, é aquele paciente que ele já nasce com uma ADAMTS 13 mutada, a gente chama isso de doença de Upshaw-Schaumann, e pode ser uma PTT adquirida, dentre as quais a gente exemplifica as idiopáticas, aquela cujo mecanismo provável que a literatura supõe é autoimune, e aquela que pode ser secundária. Quando eu digo secundária a drogas, transplante de medula, neoplasias e gestação, Vini. Eu vou te falar que muitas pacientes elas fazem o diagnóstico de PTT durante a gestação, e aí predominantemente no 3º trimestre. Certo, Lu. Então a gente sabe então, que é uma doença aí trombótica e ao mesmo tempo, né, que aumenta o sangramento e ela pode ser tanto idiopática, né, quanto adquirida, ou congênita, né? A pessoa pode nascer com isso, certo? E Isso. Tem algum fator de risco importante para a gente pensar em PTT? Quando a gente fala das PTTs secundárias, aquelas que envolvem os fatores de risco que a gente mais conhece, são as colagenoses, isso sem dúvida, e aí eu incluo a síndrome do anticorpo antifosfolípide, o lúpus, o uso de algumas medicações, por incrível que pareça, clopidogrel, agentes quimioterápicos, então citarabina, daunorubicina, que são quimioterápicos que a gente usa bastante para a população hematológica, imunossupressores.
Então, pacientes transplantados que fazem uso de imunossupressores tipo tacrolimus, ciclosporina, podem ter microangiopatias trombóticas. Então, assim, no ponto de vista de microangiopatias trombóticas secundárias, essas medicações, elas configuram um risco para essa população. O fato de ter neoplasia também aumenta esse risco e, sem dúvida, a presença de colagenoses, a presença do lúpus, esclerodermia também pode aumentar o risco da microangiopatia trombótica, da púrpura trombocitopênica trombótica. A população que a gente vê mais no pronto-socorro com PTT é a população feminina. Então, assim, é mais ou menos 2:1, mulheres para homens, e predominantemente ali numa idade de 35 a 50 anos. Essa é a idade que a gente mais diagnostica a PTT no pronto-socorro. Nossa, você falou clopidogrel aí você está tirando com cardio, né? A gente não pode... Agora tem um pouquinho mais de medo para prescrever meus clopidogrel da vida. Mas beleza, né? Não sabia dessa. Bacana, bom saber. Uhum. E, Lu, você falou um termo muito importante aí, que é microangiopatia trombótica, que é MAT. Isso vai abrir o leque para a gente pensar, né, em diagnósticos diferenciais da PTT, que é um tipo de MAT, e também de pensar nas manifestações clínicas da PTT. Então, explica para a gente o que é MAT e como que a gente deve suspeitar, né, de PTT no pronto-socorro, o que a gente tem que pensar de diferencial. Vini, vamos lá. A microangiopatia trombótica, ela é um estado patológico que inclui a obstrução da microcirculação por microtrombos que levam uma plaquetopenia por consumo e que são locais de trauma das hemácias e que acabam, então, cursando também com anemia hemolítica microangiopática. Então, repara, é aquela anemia hemolítica, então vou ter o paciente com hemólise franca, uma lactato desidrogenase aumentada, reticulocitose, consumo de aptoglobina, mas quando eu fizer o teste de Cumbis, ele vai estar negativo. Então, a origem dessa anemia hemolítica, ela é não imune, ela é uma anemia hemolítica traumática. E é também por esse motivo que ela produz aqueles fragmentos de hemácias que são tão típicos, que são os esquizócitos, tá? Então, assim, a microangiopatia trombótica é esse quadro que eu te falei, que tem uma anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia por consumo e obstrução de microcirculação, que vai gerar, então, os sintomas isquêmicos, na verdade, os sinais isquêmicos que o paciente traz para a gente. Porque como é que o paciente chega? O paciente chega questionando de uma astenia importante, muito hipocorado, ele pode se apresentar com púrpura, ele pode se apresentar com sangramento, afinal, um paciente que tem uma plaquetopenia por consumo. Em termos de manifestação clínica agora mais específica da PTT, você pode ter sintomas neurológicos decorrentes justamente dessa isquemia de microcirculação cerebral. A gente sabe que, assim, mais ou menos 1/3 dos pacientes eles vão vir com cefaleia, confusão mental. Ali, isso pode progredir, inclusive, para convulsão e até coma. Tá? A gente sabe, a literatura diz para a gente que mais ou menos 10% dos pacientes com PTT podem precisar de intubação orotraqueal por rebaixamento de nível de consciência. Isso já ajuda a gente também a diferenciar a PTT de outras microangiopatias trombóticas. E aí, quando eu falo outras, eu falo principalmente a síndrome hemolítica urêmica e as microangiopatias trombóticas da gravidez, como, por exemplo, a síndrome HELP. Se a gente lembrar, qual que é a história do paciente com a síndrome hemolítica urêmica? Geralmente, naqueles casos da CHU clássica, aqueles casos mais típicos, é aquele paciente que teve, antecedendo o quadro de anemia e trombocitopenia, aquela diarreia hemorrágica, daquela E. coli que a gente conhece. E então, esses casos, inclusive, eles se concentram mais na população pediátrica do que os quadros de PTT, que acontecem mais nos adultos e, inclusive, do sexo feminino. A CHU, ela pode vir acompanhada desse quadro de diarreia que a gente comentou, e ela pode não vir. Ela pode, na verdade, ser só um complexo de ataque à membrana, uma CHU atípica, que é uma hiperativação do sistema complemento, e ela vai vir com uma microangiopatia trombótica, mas que também atua mais em circulação
renal, microcirculação renal. Então, do ponto de vista de diagnóstico diferencial de PTT e CHU, é muito importante, primeiro, você saber quem é o doente, se é um adulto jovem ou se é uma criança, qual que é o sexo, se teve esse antecedente de diarreia e a manifestação neurológica e renal, porque, tipicamente, a PTT tem mais manifestações neurológicas do que a CHU, e a CHU tem mais manifestações renais do que a PTT. Inclusive, quando a gente vai pontuar o score para diagnóstico da PTT, o aumento de creatinina maior do que 2, ele é uma coisa que fala contra a PTT. As manifestações renais que a gente encontra mais frequentemente no doente com PTT são hematúria, proteinúria, mas não tanto aumento de creatinina. E o doente com CHU é aquele doente que muitas vezes ele evolui para diálise. Então, assim, eu acredito que de diagnóstico diferencial de microangiopatia trombótica no pronto-socorro, a gente tem que fazer entre PTT, entre CHU e aquelas microangiopatias trombóticas decorrentes de colagenose, que aí o paciente vai contar para a gente uma história de, doutora, eu trato lúpus, eu trato SAF, eu tenho esclerodermia, que aí o panorama é outro também tem mais acometimento renal do que a própria PTT, e por aí vai. Bacana, Lu. Nossa, muito, muito legal tudo que você falou. Eu queria pontuar aqui na anemia, né, que você falou da PTT, é um tipo de anemia hemolítica microangiopática, e a gente tem algumas dicas para dizer que ela ocorre dentro do vaso, né? Ela é uma anemia hemolítica intravascular, né? E nesse contexto, o paciente ele vai ter um consumo de aptoglobina e também vai ter, né, hemoglobinúria, né, que são marcadores aí de que essa hemólise está acontecendo dentro do vaso. Estou falando besteira ou não? Exatamente, Vini, exatamente. E a marcador de não ser imune, né, é quando a gente tem esse CUMBS negativo, e também a pesquisa de anticorpos irregulares, né, PAI negativo, né. Isso. Então, é uma anemia microangiopática não imune. As pessoas geralmente acham que nesses quadros de PTT a gente tem grandes alargamentos de TP e TTPA, e não é bem assim que acontece, viu? Por ser um defeito da hemostasia primária, a gente sabe que o TP e o TTPA, eles não estão alargados na maioria das vezes. E, inclusive, isso também entra no nosso score diagnóstico. A gente ter um INR, né, que fala o tempo de protrombina maior do que 1,5, ele fala contra o diagnóstico de PTT. Então, isso sim é uma coisa que a gente pensa, até pelo mecanismo fisiopatológico da doença, mas que a gente não encontra na prática. Então, realmente, é muito mais por plaquetopenia. Muito legal você ter pontuado isso, Vini. Bacana, bem, inclusive era uma dúvida minha, né? Sim, é uma coisa super pertinente, todo mundo acha isso, e aí quando a gente vai ver, não necessariamente, a PTT, ela pode ter TP e TTPA normais, e ainda assim o paciente, ele é um paciente que trombosa, ele é um paciente que sangra, então essa é uma grande preocupação para a gente. Eu acho que do ponto de vista laboratorial, Vini, tem umas coisas bem legais também, que são o seguinte: a anemia hemolítica, ela geralmente está ali em média de 7 gramas por decilitro de HB, e a plaquetopenia da PTT é uma plaquetopenia franca, então geralmente o paciente chega com menos de 10 mil plaquetas. Nos estudos, eles advogam que a PTT, ela geralmente chega com plaquetopenia menor que 30 mil, e a CHU geralmente chega maior do que 30 mil. A hemólise da PTT, ela é muito mais grave, então você tem uma lactato desidrogenase assim, maior do que 1000, e geralmente você encontra uma coerência entre HB e plaqueta. Isso é uma coisa que você tem que olhar no hemograma, porque não faz sentido o doente chegar para você com 10 mil plaquetas e uma hemoglobina de 11, uma hemoglobina de 10. Então você tem que ver as duas coisas andando juntas, a hemólise com o consumo plaquetário, para você garantir que é uma PTT. Bacana. Ô Lu, e a gente colocou um caso esses dias no nosso Instagram de uma crise renal esclerodérmica, né? E a crise renal, ela é uma dos diagnósticos diferenciais aí da PTT, né? Como você bem pontuou, né? Das colagenoses. Ela entra nesse contexto aí de MAT também, né? De microangiopatia trombótica, né? Ela pode fazer isso. E eu acho que é importante a gente só pontuar, né, que um dos precipitantes da crise renal é o corticoide, né, diferente aí da PTT, que é mais
como você falou, pode ser o mais clássico, né, uma quimioterapia em pacientes adultos, né, como preceptante. Uhum. E inclusive, a gente trata com corticoide, né, Vina? A gente vai chegar no tratamento e já te falo. Exatamente. E lembrar que tem que procurar nesses pacientes com MAT se o paciente não tem um fenótipo aí de alguma doença, alguma colagenose, né? Porque isso vai ajudar a gente a diferenciar, né? No caso da esclerodermia, aquele espessamento cutâneo importante. E uma coisa que eu achei bacana de você pontuar é que na PTT predomina sintomas neurológicos em relação às demais microangiopatia trombóticas, né? Então, a gente não vai esperar muitos sintomas neurológicos na crise renal, esclerodérmica, e nem vamos esperar também isso na CHU, né? Então, isso é uma dica importante. Só para ficar mais organizado para o pessoal, então, lembrem que a PTT pega mais cabeça, menos rim, né? E o paciente, não é que ele não vai ter injúria renal, mas ele vai poupar mais o rim em relação à CHU, né, e à crise renal esclerodérmica, mas pega mais cabeça, né? Sim. E aquela penta clássica da PTT, né? Vini, você leu minha mente. Eu ia falar isso agora. Juro por Deus. Eu ia falar isso agora. Então, manda ver. Então, é justamente isso que você falou da pêntade, eu acho legal a gente conversar, só para lembrar do pessoal que é a manifestação da anemia hemolítica com a plaquetopenia por consumo, a febre, o acometimento do sistema nervoso central e a injúria renal. A pêntade é super legal de falar, mas assim, na prática, essa pêntade completa, full, ela ocorre em pouquíssimos pacientes, Vini. Tem literatura que fala menos de 10%, outras falam menos do que 5%. Então, assim, é bem infrequente você encontrar a pêntade completa de anemia, plaquetopenia, febre, disfunção neurológica e disfunção renal. A febre com calafrio, inclusive, é uma coisa que a gente encontra em 10% dos pacientes e é sempre aquele desespero, né? Putz, começou febre, será que é o quê? Será que ele está infectado? Será que não está? E assim, pode acontecer na PTT. Então, é uma coisa que deixa a gente bem confuso, e apesar de ser bonita, né, clinicamente, essa pêntade, ela não costuma acontecer toda juntinha em um paciente, tá? Sinto lhe informar. Não, bom demais a gente pontuar isso também, né? A gente não deve esperar tudo isso. Fechou, Lu. Falamos então da apresentação clínica dos diagnósticos diferenciais, que são super importantes, das microangiopatias trombóticas. E fala um pouquinho mais desse score, do Plasmic Score, né? Que é o que a gente utiliza aí para PTT. Conta um pouquinho mais para a gente. Olha, o Plasmic Score, Vini, ele é um score muito bom que a gente utiliza. Ele tem, assim, uma especificidade em torno de 92% e ele tem um valor preditivo negativo de 98%. Então, é aquele paciente que está com Plasmic Score baixo, não é PTT, beleza? Ele serve muito mais para isso, ele ajuda a gente nesse sentido. Por quê? Alguns parâmetros que a gente tenta usar para diagnosticar PTT, eles podem ser falhos. Por exemplo, a contagem de esquizócito em sangue periférico, a gente sabe que a PTT tem muito esquizócito, é uma das doenças que mais cursa com esquizócito em sangue periférico. Só que a gente não tem um gatilho a partir do qual a gente fala, putz, é isso, se tem mais do que 5% é PTT. Não, a gente não tem. Então, a gente precisa de um score para nos ajudar com isso. Que a gente sabe que o doente com PTT geralmente tem mais do que 8% de esquizócitos no sangue periférico à apresentação, mas é um conjunto de achados que tem que reforçar esse diagnóstico. Então, o Plasmic Score, ele tem algumas variáveis. Primeiro, plaqueta menor do que 30 mil. Então, como eu te falei, ela geralmente cursa com plaquetopenias francas. Então, uma plaqueta menor do que 30 mil, você soma um pontinho. Marcadores de hemólise positivos, você soma um ponto. Neoplasia ativa ou teve uma neoplasia que tratou há menos de um ano, também pontua 1. História de transplante de órgãos ou de transplante de célula-tronco pontua. O VCM estar aumentado pontua isso porque o VCM ele dá um indicativo para a gente de reticulocitose, né? Aquele paciente que está com uma anemia, com uma resposta medular franca e mandando reticulócito para o sangue periférico, tem um VCM global mais aumentado. Agora, o INR, olha só, Vini, menor do que 1,5, ele soma um pontinho, e a creatinina menor do que 2 soma um pontinho. Ou seja,
de tudo isso que eu falei, tudo isso que eu te disse, eu te mostrei quais são os fatores de risco associados à PTT e quais são os exames laboratoriais que falam a favor de PTT. Então, novamente, creatinina aumentada nem sempre ajuda a gente a diagnosticar PTT, INR, o TP alargado nem sempre ajuda a gente a diagnosticar PTT, e quando a gente tem um pontinho, a contagem de pontos entre 6 a 7, o risco de ser uma deficiência severa de ADANTS 13 é de 72%. Então, a gente vai somando. Deixa eu só ressaltar uma coisa. O câncer ativo e a história de transplante de órgãos ou de célula-tronco, na verdade, ele pontua quando o doente não teve, tá? Porque aí a gente nem sempre sabe se é uma PTT mesmo ou se é uma MAT induzida pelas medicações que foram utilizadas nesse processo. Enfim, tudo isso para dizer que esse Plasmic Score ajuda a gente, principalmente, a excluir os casos de PTT, e quando está entre 6 a 7 pontos, a chance de ser uma deficiência severa de ADANTS 13 é alta e a gente já pode começar o tratamento. Lu, só para entender, se tiver abaixo de 6, então tem um alto valor preditivo negativo, é isso? Porque se tiver menor do que 6, o risco de ser uma deficiência de ADANTS 13 já vai para menor do que 10%. Então, assim, realmente, o principal é o alto valor preditivo negativo, que, se eu não me engano, é alguma coisa perto de 98%. Tá? O que a gente quer é encontrar altos Plasmic Score para dizer, poxa vida, isso aqui pode ser PTT, e se ele for muito baixo, a gente diz com mais certeza que não é uma PTT. Show de bola, maravilha. E aí instituir a terapêutica, que eu acho que é a parte mais importante, né, Vini? Assim, bateu a suspeita, tem que introduzir a terapêutica. E a terapêutica aí que todo mundo conhece, né, a plasmaférese. E, Lu, mas nem todo lugar tem plasmaférese, né? Então, quem dera. Conta pra gente como que é essa terapêutica em lugares que tem plasmaférese e em lugares que não tem plasmaférese. Vamos lá. Vini, é o seguinte, qual que é o fundamento da plasmaférese? Você quer tirar os anticorpos anti-ADANTS 13 naqueles casos adquiridos em que o mecanismo ele é imunológico, e você quer repor o ADANTS 13 que está faltando. Então, esse é o princípio do tratamento com a plasmaférese. Mas a gente sabe que nem todo lugar dispõe disso, e aí, nesse caso, você tem que fazer reposição de plasma fresco congelado. Então, você tem que fazer aquela reposição de 10 a 15 ml por quilo de 8 em 8 horas. O que já se provou ser inferior à plasmaférese, e o que tem vários riscos inerentes, primeiramente a sobrecarga volêmica, as reações alérgicas. Então, assim, quando você faz a plasmaférese, você também expõe o paciente a um plasma halogênico, mas você está, pelo menos, tirando um pouco mais de volume dele. E nessas situações em que você não tem a plasmaférese disponível, você tem que fazer reposição de plasma mesmo. Tá certo. Show. E o corticoide, tem alguma... antes de falar do corticoide. É simples fazer a plasmaférese? O que a gente precisa para plasmaférese? Vixe, Vini, simples não é. Por quê? A plasmaférese, ela requer um acesso bem calibroso, então a gente passa acesso de diálise, passa um Shiley, que você precisa de um fluxo de sangue altíssimo, ele passa na máquina de aférese várias vezes, você processa a volemia toda do paciente algumas vezes, então você precisa de um acesso calibroso, isso considerando que você vai funcionar um paciente com menos de 30 mil plaquetas, tá? Boa sorte, já funcionei e deu um desespero. Mas, guiado por ultrassom, deu tudo certo, até porque a gente sabe que, nesses casos, a gente não pode transfundir plaqueta. Então, você vai na fé, vai na coragem, funciona um acesso calibroso e interna o paciente em UTI. Durante a plasmaférese, você tem que monitorar sinais vitais. O paciente ele cursa com hipocalcemia predominantemente, porque você tem que rinçar todo o aparelho e até o plasma que ele recebe, ele vem contaminado com citrato. O citrato é um anticoagulante que quela o cálcio. Então, seu doente, ele pode fazer arritmia, é muito frequente, a gente deixa o paciente na plasmaférese, ele está lá com aquela pressão não invasiva, insuflando manguito, aí ele vai lá e faz um trussor. Então, assim, isso tem que ser feito em ambiente de terapia intensiva. A plasmaférese é para ser feita em terapia intensiva, com monitorização contínua dos sinais vitais e com acesso venoso calibroso, que é geralmente o acesso de diálise, tá? Um acesso central de diálise.
Boa, Lu. Então não é uma coisa simples, Não, tem experiência e para ser feito em terapia intensiva. Lu, isso. e agora a pergunta que não quer calar. Você falou lá do corticoide, como eu já disse, para crise renal esclerodérmica, que é um diagnóstico diferencial, né, da PTT, é um fator precipitante. E aqui, para PTT, pode ser um tratamento? E aí? Vini, então, assim, no nosso protocolo, no protocolo desenvolvido pelo grupo de trombose e hemostasia do HC, a gente usa corticoide. É uma coisa que tem um fundamento fisiopatológico à medida que você imagina que existe um anticorpo anti-ADANTS 13, mas por muito tempo a literatura tentou provar um benefício em termos de mortalidade e não conseguiu. A gente carece ainda de uma evidência mais robusta do uso do corticoide. O que a gente tem de evidência clássica é um estudo de 2010, de um grupo italiano. Ele teve 60 pacientes randomizados com metilpred 1 miligrama quilo dia e metilpred 10 miligramas quilo dia, mostrando que os doentes que receberam metilpred 10 miligramas quilo dia, eles tiveram uma recuperação plaquetária melhor. Então, o endpoint primário, né, o desfecho primário desse artigo, desse estudo, era justamente a resposta plaquetária no 9º dia, que eles aferiam a partir de uma plaquetometria acima de 100 mil. Eles encontraram benefício naqueles pacientes que fizeram uso de metilprednisolona 10 miligramas quilo todos os dias, mas assim, ele não foi estatisticamente significativo do ponto de vista de diferença de mortalidade, por aí vai, mas ainda assim a gente usa, tá? A gente entende o mecanismo que ele age, o corticoide, ele está no nosso protocolo, mas eu não vou te falar que a gente tem uma evidência robusta de mortalidade, porque a gente não tem. A gente tem recuperação plaquetária e por aí vai, mas ainda carece um pouco disso a evidência na literatura. É que esse desfecho primário, eles nem colocaram desfecho duro, né? Colocaram com recuperação plaquetária, né? Exato. E não acharam também benefício mortalidade nem como desfecho secundário, né? Então é uma coisa ainda que precisa de mais estudos, né? Mais estudos robustos. Sim. Para responder Vini, o negócio é o seguinte: chegou o doente com PTT, você vai começar a plasmaférese, é urgente. Puxa vida, não tem ninguém aí para fazer a plasmaférese para mim agora, a plasmaférese só funciona de manhã. Beleza, 10 a 15 ml quilo de 8 em 8 horas de plasma fresco congelado, providencia um acesso venoso calibroso, passa um chale interno em UTI. Chegou lá, faz a ivermectina do paciente, claro, começa a metilprednisolona 10 miligramas quilo por dia, e começa a plasmaférese assim que der. Na plasmaférese, você vai processando diariamente, sempre antes da plasmaférese, você vai pegar uma gotinha do sangue do paciente, dar uma olhada nos esquizócitos, entendendo qual que é o teu parâmetro de resposta ao tratamento, Vini? É clínico. Não existe ficar dosando ADANTS 13 para ver se a atividade melhorou ou não. É clínico, é o paciente acordar, é a anemia melhorar, é a plaqueta ficar acima de 100 mil. É isso. E aí vai dando corticoide e aí desmama o corticoide assim que der. Eu te falei que é uma doença trombótica, então assim que o doente estiver com mais de 50 mil plaquetas, você bota até AS para o paciente, tá, Vini? Tá. Olha o medo de botar AS nesse caso. AS para esse paciente? Sim, porque você tem que manter uma profilaxia antitrombótica nesse paciente. No momento em que ele tiver mais de 50 mil plaquetas, se tiver segurança, você faz profilaxia antitrombótica. Você pode fazer AS, você pode fazer heparina em dose profilática, porque ele é um paciente que tem uma microangiopatia trombótica. Então, ele tem o risco de sangrar enquanto plaquetopênico, mas à medida em que ele vai recuperando a plaquetopenia, o risco passa a ser a trombose. E aí você começa uma terapia antitrombótica quando você tem segurança. Então, uma plaqueta acima de 50 mil ou 100? Isso, aí você... 50, 50 né? mil. Uhum. Beleza. Aí começa a terapia antitrombótica. E, Lu, só cita aí. Se nada disso funcionar, existe solução? Além de chamar o hematologista desde o T0, né, que tem que chamar assim. Mas tem solução aí? Exato. Nesses casos Vini, desespero. Olha, desespero. Assim, a PTT refratária ou recaída, ela é um quadro dramático. A gente teve uma recentemente, agora no HC, inclusive, e que ela respondeu com rituximab. Tá? Então, ainda nessa linha de imunossupressão, o rituximab ele tem uma evidência boa de prevenção de recorrência,
tá? Ele tem uma taxa de resposta ali entre 80% a 100%, você faz uma vez por semana durante 4 semanas. Só não esquece de fazer só depois da plasmaférese, tá? Você não pode fazer antes, senão você vai tirar o rituximab. Então, você pode fazer rituximab, vincristina, ciclofosfamida, aí você entra naquelas bizarrices hematológicas de imunossupressão. Sim, aí deixa isso aí para discutir com o hematologista, né? Isso, aí chama o hemato, né? Chama o hemato. Já tem que chamar, ó, tem que ficar claro nesse podcast. Suspeita de PTT, já chama o hemato. A gente tem que saber como diagnosticar, como tratar, mas sempre esses pacientes têm que ser acompanhados pelo hematologista em conjunto. Vini, mas é isso, tem que saber diagnosticar. Tem que saber diagnosticar para no teu plantão de madrugada você começar a repor o plasma pelo menos, porque isso pode ser a diferença para a vida do paciente. Com certeza. É uma doença de altíssima mortalidade. Então, tem que começar o tratamento inicial e chamar o hematologista. Então, resumindo, púrpura trombocitopênica trombótica é uma microangiopatia trombótica de altíssima mortalidade se não tratada, 90% de mortalidade se não tratar. Por ser uma microangiopatia trombótica, ela tem anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia por consumo e obstrução de microcirculação. Anemia hemolítica, cumbis negativo, porque é por trauma, tem hemólise, reticulocitose, aumento de lactato desidrogenase, diminuição de aptoglobina e esquizócitos em sangue periférico marcados. Manifestação clínica, a paciente chega com uma anemia hemolítica microangiopática em torno de 7 gramas, plaquetopenia, e aí quase sempre menor do que 30 mil, tem sintomas neurológicos, então cefaleia, confusão mental pode evoluir para o coma, e sintomas renais geralmente não são tão frequentes, então hematúria não é tão frequente, disfunção renal menos ainda. Para diagnóstico, Plasmic Score. O Plasmic Score ele conta com a contagem plaquetária, hemólise, com o INR normal, com a creatinina baixa, e ele é um bom exame para excluir PTT, ele tem um bom valor preditivo negativo. O meu gatilho é acima de 6 pontos, a chance de ser PTT é mais alta, mas ainda assim com o risco de deficiência de ADAMTS13 ali em torno de 70%. Aliás, a ADAMTS13 é a enzima que está deficiente nessa doença, é aquela enzima que, por estar deficiente, ou por ter baixa atividade, não cliva o von Willebrand, que como fica grande, um monômero grande, ele faz a obstrução de microcirculação, os microtrombos em microcirculação. Tratamento, plasmaférese e corticoide, metilprednisolona 10 mg quilo uma vez ao dia, tá bom? Nos casos refratários, a gente pode fazer rituximab, ciclofosfamida, vincristina, mas reconheceu que é uma microangiopatia trombótica, reconheceu uma anemia hemolítica microangiopática, que não afeta tanto o rim, que não tem cara de CHU, de síndrome hemolítica urêmica, tem mais cara de PTT, alteração de nível de consciência, é corticoide e plasmaférese. Lu, muito obrigado novamente, foi ótimo, deu para sempre, como sempre, né, acontecer bastante hematologia aí, e eu acho que foi super útil aí para o pessoal que trabalha no pronto-socorro, ficou muito prático o nosso roteiro aí, e muito obrigado novamente, pessoal, não deixem de conhecer a página Papo de Hemato no Instagram da doutora Luísa, é muito bacana, tem bastante conteúdo de hematologia lá, vale a pena conhecer. Opa, doutor Vini, novamente, muito obrigada pelo convite, disponha sempre, tá bom? Opa, vou abusar outras vezes, tá bom? Pode chamar, pode chamar. Então tá bom, Lu, um abraço. Tá bom, tchau, tchau.